Beleza, galera? Tudo tranquilo? Ótimo, hoje vamos começar aí mais uma aula comigo, professor Abraão, trazendo novamente um pouquinho de permutações, só que com uma pegada em relação aos exercícios e um grande resumo de tudo que a gente viu. Estudamos por partes e hoje nós vamos juntar toda a teoria que estudamos na resolução de algumas questões do livro de vocês. Então pega o material, pega o livro, caderno, pega aí a apostila, pega tudo que for necessário, lápis, borracha, para juntos executarmos a aula de hoje, tá bom? Para iniciar, vamos trazer um pouquinho aí de um resumo da teoria toda que nós estudamos de permutação. Em permutação, nós vimos que primeiro eu tenho que compreender o que é que significa. Permutar significa trocar a ordem, mudar a ordem de elementos, trocar entre si a organização que eles possuem. Quando eu quero organizar, então, elementos entre si, eu estou permutando-os. Contar de quantas maneiras diferentes eu posso organizar esses N elementos entre si é o objeto da permutação, é o que nós queremos. Então, por exemplo, você tem uma distribuição de algumas crianças formando uma fila entre elas. Se eu mudar qualquer uma dessas crianças em relação às outras crianças que estão na fila, eu já tenho uma nova organização, eu já tenho uma nova formatação daquela fila. Portanto, eu tenho uma permutação. As permutações, elas primeiro se dividem em dois grupos bem legais. Quando eu quero fazer uma organização de forma linear e quando eu quero fazer uma organização de forma circular. Daí eu tenho permutações para filas, né? Para organizar em filas. E tenho uma organização, uma permutação, quando eu quero organizar em círculo, ao redor de alguma coisa. Vamos rever as fórmulas? Vamos lá. Lembrando um pouquinho então aí das fórmulas, nós temos permutação simples, que é organizar N elementos diferentes entre si de forma linear, formar uma fila com N objetos, todos diferentes entre si. Nesse caso, a gente tem uma permutação simples de N elementos. Recordando a fórmula, a permutação simples de N elementos é igual a N fatorial. Tranquilo. Se entre os elementos há alguns que se repetem, então nós já temos uma permutação com repetição, que é uma organização de N elementos, dos quais X deles são iguais entre si e Y deles são iguais entre si, e eu quero fazer essa organização de forma linear. Continuo querendo organizar uma fila, só que agora existem elementos que se repetem. X iguais entre si, Y iguais entre si e assim sucessivamente. Em relação à fórmula anterior, nós agora temos na permutação uma divisão. Nós vamos dividir a permutação de todos os elementos pela permutação dos elementos que se repetem. Para quê? Para evitar que a gente conte com um agrupamento diferente, permutação de elementos iguais entre si, que de fato não seriam diferentes. Nesse caso, a fórmula ficará permutação de N elementos com X e Y repetidos entre si é igual a N fatorial dividido por X fatorial vezes Y fatorial. Beleza. Só que nós temos ainda uma permutação bem interessante, que é a permutação circular. Quando eu quero organizar N elementos diferentes entre si, só que agora de forma circular, ao redor de uma mesa, num parque de diversão, uma roda gigante, um carrossel, uma ciranda, todas essas organizações é ao redor. Portanto, eu tenho aí uma permutação circular. Lembrando que na permutação circular eu não posso permutar todos os elementos entre si ao mesmo tempo, senão eu não tenho uma troca de vizinhança. Para eu garantir que houve então uma permutação, eu pego um desses elementos, pelo menos, e fixo, para em relação a ele os outros terem mudanças de vizinhança. A fórmula nesse caso vai ser PC, permutação circular, de N elementos diferentes, é igual a N menos 1 fatorial. Galera, com essas três fórmulas você resolve para Enem, para qualquer vestibular que nós temos, não específico para a área de matemática, né? Ou para a área de exatas, como ITA, IME. Com essas três fórmulas você resolve qualquer problema que envolva permutação. Qual é o nosso problema maior na hora da resolução de questões? É compreender o problema e saber do que ele se trata para aplicar adequadamente a fórmula adequada, a fórmula correta. Então é preciso que você fique atento à leitura de cada um deles. Por isso que nós vamos treinar. E aí vamos começar lá no livro de vocês, tá certo? Na página 177 por diante, com algumas questões que eu selecionei, principalmente nível 2 e nível 3. Vamos lá?
Ligados? Beleza. Em cada questão também quero dar um tempinho para que vocês tentem resolver vocês mesmos. E aí depois a gente resolve junto, como sempre. Tá bom? Então vamos embarcar nessa resolução de questões. Vamos lá então aí com a primeira questão. A questão de número 11, ela traz o seguinte: quantos anagramas é possível formar com a palavra caravelas, não havendo duas vogais consecutivas e nem duas consoantes consecutivas? Bacana, né? Então vocês têm aí um tempinho de 2 minutinhos para trazer aí pra gente a alternativa adequada. Vamos lá? Valendo 2 minutinhos. Bacana, pessoal. Finalizado o tempo, vamos ver aí então quem acertou a alternativa. Primeira coisa, vamos aí tentar entender a questão. As consoantes e as vogais devem ficar em posições fixas e intercaladas, já que eu não quero duas vogais consecutivas e nem duas consoantes consecutivas, então eu tenho que intercalar consoante, vogal e assim sucessivamente. Então todos os anagramas terão um formato. Qual vai ser o formato de todos os anagramas? Vai ser uma consoante e uma vogal, uma consoante e uma vogal, uma consoante e outra vogal e por fim outra consoante. C aí no slide está representando a consoante e B está representando a vogal. Abraão, não podia ser primeiro a vogal? Não, porque se você contabilizar, nós temos menos vogais, tá, do que consoantes. Portanto, eu tenho 5 consoantes e 4 vogais. O único jeito, o único formato possível é se eu começar com uma consoante e terminar com outra, para que haja intercalação entre elas. Vamos agora contabilizar. Quais são as vogais? Nós temos o A, outro A, um E e outro A. Então eu tenho uma permutação de 4 vogais entre si e que há uma repetição delas. As consoantes são o C, o R, o V, o L e o S. Não há repetição nas consoantes. O que eu posso permutar? Vogais entre si, consoantes entre si, naqueles locais aonde nós colocamos no formato mais acima. Logo, pessoal, nós temos aí então uma permutação bem interessante. Uma permutação de 4 com 3 repetidas. 4 vogais com 3 repetidas. Permutação das vogais. E em matemática, análise combinatória, vira uma multiplicação. Vezes a permutação de 5 consoantes, que não tem repetição. Resolvendo as contas e aplicando as fórmulas que nós vimos anteriormente, 4 fatorial sobre 3 fatorial vezes 5 fatorial. Resolvendo adequadamente a nossa continha, nós temos então 4 vezes 120, cortando 3 fatorial com 3 fatorial.
Portanto, 480 anagramas para a palavra caravelas, de forma que não haja duas vogais e nem duas consoantes consecutivas. Tranquilo? Bacana. Essa foi a questão número 11. Vamos para frente. Questão número 12, galera. O que é que diz a questão número 12? Quantos são os anagramas da palavra vestibular em que as consoantes aparecem juntas, mas em qualquer ordem? Vamos, 2 minutinhos. É a sua vez de tentar. Sem calculadora, cálculo todo à mão. 2 minutos é suficiente. Valendo! Bacana, galera. Tempo finalizado, questão respondida. Então vamos lá. Palavras formadas com as letras de vestibular. Anagramas. Em que as consoantes devem aparecer juntas, em qualquer ordem. O que é que isso significa? Vamos aí desvendar os mistérios do problema. As consoantes devem ficar juntas. Juntas entre aspas significa que nós vamos considerar que todas as consoantes coladas equivalem a uma letra só. Juntas então significa isso. Sempre que vier então juntas em permutação, Abraão, eu junto e considero um só? Exatamente. Fica ligado então que quando ele diz em qualquer ordem, além de juntas eu tenho que me preocupar em que ordem eu quero elas juntas. Se nada foi dito, então pode ser em qualquer ordem. Ainda mais quando ele já colocou no próprio problema que pode ser em qualquer ordem. Se pode ser em qualquer ordem, é porque nós devemos, é obrigatório que nós permutemos as consoantes entre si. Não devo permutar as consoantes com as vogais. Eu devo permutar as consoantes entre elas, porque elas estão juntas, coladas, como se fossem uma só. Portanto, pessoal, fazendo aí a contagem, eu tenho como letras V, S, T, B, L, R, são as consoantes de vestibular, vale uma letra. Tenho ainda a letra E, o I, o U e o A. Então é como se eu tivesse as 4 vogais e uma letra chamada consoante. Eu tenho então 5 objetos para permutar entre si. E tenho ainda as consoantes que estão juntas, que também podem permutar entre si. As 6 consoantes permutarão entre elas. Vamos então fazer as contas. Fazendo as contas, tem uma permutação de 5, as consoantes e as 4 vogais, vezes uma permutação de 6. A permutação de 6 é a permutação das consoantes entre elas. Como não tem repetição, então permutações simples, tanto para todos, né, a consoante e as vogais, como as consoantes entre si. 5 fatorial vezes 6 fatorial, 120 vezes 720, dá um total de 86.400 anagramas, letra E. Perfeito? Tranquilo.
Não há mistério, é só ficar atento, prestando atenção aos indicativos do problema, verificando quais as condições que foram estabelecidas. E aí não tem como, você não erra uma questão sequer. Beleza? Vamos para outra questão então. Questão número 13, aí do seu livro, páginas 177 a 179. Fica atento, fica ligado. Se estiver sem o livro, não tem problema, fica ligado na tela aí, que tem a questão, tem o enunciado, você vai resolver logo após a nossa leitura. O número de anagramas distintos que podemos formar com o termo direito é... Quero saber quantos anagramas se pode formar com as letras da palavra direito. Valendo aí 2 minutinhos. Pronto, pessoal, overtime, vamos lá então. Final do tempo, você conseguiu resolver? Deu certo? Vamos ver. O que é que nós queremos aí? Nós queremos os anagramas da palavra direito. Então, eu vou permutar as letras, é uma permutação das letras de direito entre si. Vamos fazer então aí a contagem. Eu tenho o D, tenho o I, tenho o R, o E, o I, o T e o O. Tem que ficar ligado. Eu tenho uma permutação de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho uma permutação de 7 letras, mas a repetição. Você tem que ficar ligado que o I se repete 2 vezes. Então não vá se confundir. Teve permutação com repetição, tem que contar os elementos que se repetem, a quantidade de vezes. Aí o cálculo vai ficar redondinho. Logo, nós temos então que a quantidade de anagramas de direito é uma permutação das 7 letras, das quais 2 são iguais entre si. No caso, a letra I. Permutação de 7, 2. 7 fatorial sobre 2 fatorial. Dica do Abraão. Fica legal se você memorizar os valores dos fatoriais, pessoal, de 0 fatorial até pelo menos 8 fatorial, que são 40.320. Para facilitar e ganhar tempo na resolução da questão. Então, 7 fatorial já deve ser memorizado por vocês. 5.040 dividido para 2, que 2 fatorial é 2. Portanto, dá um total de 2.520 anagramas de direito. Tá bom? Eu acho que vocês acertaram. É a letra B de bola, de bacana. Beleza? Então, vamos para a próxima. Questão número 14. Seja N a quantidade de anagramas da palavra filosofia que possuem todas as vogais juntas. Temos que N vale... Opa, cuidado. Quero todas as vogais juntas. Circula o nome juntas,
pensa mais um pouquinho, toma um gole de água aí e manda ver na questão. Você tem 2 minutos para resolver a questão. Valendo! Pronto, pessoal, bacana aí. E aí, fizeram? Essa questão ela foi recordista de dúvidas. Em todas as aulas que eu ministro, pessoal, presencialmente, geralmente os alunos me trazem essa questão como uma dúvida. Vamos tirar essa dúvida? Vamos deixar então dúvidas para lá. Vamos transformar essas dúvidas em potenciais, tá certo? De aprendizagem. Então, olha, solução. Eu quero que as vogais fiquem juntas. Então, as vogais juntas, eu vou considerar que todas elas valem uma só letra. Beleza. Como não foi estabelecida a ordem que as vogais devem ficar juntas, nós devemos permutá-las entre si. Então, vou separar aí as vogais das consoantes. Separando quais são as consoantes, quais são as vogais. Consoantes, o F, o L, o S e o F. As vogais, um I, um O, outro I e um A. Agora fica ligado. Observe que o F, o L, o S, o F e as vogais formam 5 objetos, dos quais 2 são repetidos, 2 letras Fs. As 5 vogais que estão juntas também podem permutar entre si, só que elas também têm repetição. Eu tenho 2 vogais iguais à letra I e 2 vogais iguais à letra O. Portanto, como ficará? Logo, nós teremos que x da questão vai ser igual a uma permutação de 5 com 2 repetidas. 5, as 4 consoantes, mais as vogais como uma só. Entre esses 5 objetos tem 2 consoantes iguais, por isso permutação de 5 elementos com 2 repetidos. As vogais são 5 e podem permutar entre elas. 5 com 2 iguais à letra I e 2 iguais à letra O. Pronto. Fazendo as continhas, pessoal, você chega então aí à conclusão que você tem um total de 1.800 anagramas da palavra, então, filosofia. Tá bom? Bacana, então. Questão número 14, show de bola, ficou bem tranquilo. Vamos para a próxima. Mais uma questão aí comigo, professor Abraão, aqui pelo CPC. Antes de passar para a próxima, quero lembrar que nós temos monitorias. Não deixe de participar, fique no contraturno, tá, pessoal? E eu aguardo por vocês. Questão número 15. É outra questão que os alunos têm muito medo. Questões de malha, caminho. Então vamos lá. Uma rede é formada de triângulos equiláteros, congruentes, conforme a representação abaixo. Uma formiga se desloca do ponto A
para o ponto B sobre os lados dos triângulos. Não pode passar pela parte branca, tem que ser sobre os lados dos triângulos. Percorrendo X caminhos distintos, cujos comprimentos totais são todos iguais a D. Sabendo que D corresponde ao menor valor possível para os comprimentos desses caminhos, X equivale a... Então eu quero contar de quantas maneiras diferentes eu posso partir do A até chegar ao B, sempre pelos caminhos mais curtos. O caminho mais curto é eu não perder tempo, é ir sempre no rumo de B, sem passar, sem ter que voltar. Pensando sobre isso, vocês têm aí 2 minutinhos para encontrar então uma solução para essa questão. Valendo! Bacana, pessoal, tranquilo. Então vamos aí resolver essa questão. Abraão, qual é o caminho mais curto? Basta que você conte indo em linha reta para frente, que a gente vai chamar de horizontal, e subindo até o ponto B, que nós vamos chamar de vertical. Nesse caso aí, meio que diagonal. Vamos então aí desbravar esse problema, pessoal. Solução. Primeira coisa, o que é que nós temos aí? Nós vamos contar a quantidade de passos que tem de ser dados na horizontal até que eu fique embaixo ou dizendo como subir para chegar até B. E depois eu vou contar a quantidade de passos dados na vertical, ou seja, na diagonal, para eu chegar de A até B. Olha na figura. Então, primeira parte, eu vou andar em linha reta até que eu fique numa posição que eu não tenha que voltar. Se eu sair do ponto A até onde está indicado na seta aí de vermelho na tela de vocês, é o máximo que eu posso ir na horizontal para não ter passado do ponto B. Se eu for mais um pouquinho, pessoal, eu já vou ter passado, já vou ficar bem embaixo, já vou ter que ficar indo e voltando na horizontal. Pode não ser tão legal. Para a horizontal, em linha reta, eu vou ter então que fazer o trajeto também. Mas vamos logo contar aí quantos passos eu dei na horizontal. 1, 2, 3, 4. Eu tive que atravessar 4 triângulos, então eu tive que dar 4 passos. Na vertical, pessoal, em linha reta, eu cruzei quantos triângulos, quantos ladinhos de triângulos? 1, 2. Então, na vertical, demos 2 passos. Ao todo, eu preciso então de no mínimo 6 passos para ir de A até B, que não precisa ser necessariamente na ordem 4 horizontal e 2 verticais. Eu posso permutar os 6 passos totais que eu tenho na ordem que eu quiser. Eu posso ir para frente, sobe. Eu posso intercalar, mudar a posição, permutar os 6 passos entre si. Só que nos 6 passos eu tenho uma repetição de 2 para cima e de 4 para frente. Não pode ser 5 para frente e o tanto que eu quiser para cima.
tem de ser exatamente 4 para frente e 2 para cima, em qualquer ordem. Portanto, pessoal, uma permutação de 6 passos, dos quais 2 são verticais e 4 horizontais. Permutação com repetição. Portanto, 6 fatorial sobre 2 fatorial vezes 4 fatorial. Fazendo a continha adequadamente, 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, dividido 2 fatorial vezes 4 fatorial. Corta 4 fatorial com 4 fatorial. E o que nos resta? 6 vezes 5, 15, dividido por 2, 15. Então, nós temos 15 caminhos diferentes aí para ir de A até B, sempre com a mesma distância e a distância mais curta. Não tem como errar, tem, pessoal? Todo problema de malha é só assim, Abraão? Só contar os passos. Horizontal, vertical. Sempre. Show? Beleza. Não perca aí o ânimo. Vamos para frente, nós temos mais questão. As questões aí que virão, pessoal, também ainda vão trabalhar um pouquinho de malha. Então, fica atento, fica ligado. Você consegue também, é óbvio. Vamos lá? Vamos lá então. Questão número 16. Olha que bonita essa questão. A figura mostra a planta de um bairro de uma cidade. Uma pessoa quer caminhar do ponto A ao ponto B por um dos percursos mais curtos. Assim ela caminhará sempre nos sentidos de baixo para cima ou da esquerda para a direita. O número de percursos diferentes que essa pessoa poderá fazer de A até B é... Pessoal, acabamos de fazer uma questão de malha, tem outra de malha. Como que você resolve então a questão aí, número 16? Vamos lá, valendo aí 2 minutinhos para vocês. Bacana, pessoal. Muito bem, gostei aí. Então vamos mais um pouquinho aí refletir sobre o que é o caminho mais curto. É andar sempre para frente e para cima, ou para frente e para baixo, de acordo com a figura, é sempre andar em direção aonde se quer chegar. Nesse caso aí, pessoal, o que nós vamos ter na solução? A solução então vai ficar que, para eu ir de A até B pelo caminho mais curto, a primeira coisa que eu vou contar é quantos passos eu tenho que dar subindo, por exemplo. Então, de baixo para cima, quantos passos serão necessários? Quantos quadradinhos eu vou atravessar? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho que dar 5 passos indo na direção de subir. Tranquilo. Quantidade de passos de baixo para cima, 5. Agora, pessoal, eu vou da esquerda para a direita. Quantos passos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho uma quantidade da esquerda para a direita de 7 passos. Tranquilo.
Total, 12 passos. Portanto, tem uma permutação desses 12 passos entre si. Não preciso fazer na ordem de baixo para cima todos e depois todos da esquerda para a direita. Posso ficar intercalando, permutando os 12 passos entre si. Logo, tem uma permutação de 12 com 5 e 7 repetidos. Pela fórmula, 12 fatorial dividido por 5 fatorial vezes 7 fatorial. Desenvolvendo o cálculo adequadamente, pessoal, a gente chega à conclusão de 792, só voltar aqui, 792 maneiras diferentes de ir de A até B. Tranquilo? Show de bola! Estamos quase finalizando, estamos aí chegando quase na 10ª questão. Tenha paciência, vamos em frente. Vai ainda ter mais algumas questões nas quais vocês terão a oportunidade de contribuir acertando, tá bom? Valendo aí mais um tempinho para a próxima questão. Vamos trazer então aí a questão de número 17. Diz o seguinte: na figura a seguir, as linhas horizontais e verticais representam ruas e os quadrados representam quarteirões. A quantidade de trajetos de comprimento mínimo ligando A a B é... Agora é com você, pessoal, valendo 2 minutinhos. Pronto, pessoal, bacana. Então vamos para frente, vamos verificar então como que se faz essa questão. Mais uma vez, para ser bem prático, para ficar agora bem gravado na sua cabeça. Horizontal, vertical. Na horizontal, pessoal, eu tenho que dar quantos passos? 1, 2, 3, 4, 5. Então são um total de 5 passos para frente. Na vertical, subindo, nós temos que percorrer 1, 2, 3. 3 passos para cima. Total, pessoal, nós temos um total de 8 passos. Acabou. Permutação de 8 com 3 e 5 repetidos. Não precisa confundir nem complicar as coisas. Permutação, então, com repetição de 8 passos, sendo que 3 são subindo para cima e 5 são indo para a frente. Simples assim. 8 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 5 fatorial. Desenvolvendo aí o cálculo, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. 6 vezes 5 fatorial. Cancelou o finalzinho, 8 vezes 7. 8 vezes 7, 56. Então você tem um total de 56 caminhos diferentes para irmos de A até B. Nosso problema, Abraão, maior é como vai ter aí na próxima questão. Esse aí já compreendi. Mas quando tem assim, que nem na questão 18? Presta atenção. Na figura a seguir, as linhas horizontais e verticais vão representar ruas e os quadrados representarão quarteirões.
a quantidade de trajetos de comprimento mínimo ligando A a B que passam por C. Eu agora coloquei no meio do caminho um ponto obrigatório. Tem que passar por C para poder chegar até a B. E eu quero os caminhos mínimos. Para ser mínimo, então eu tenho que fazer o quê? Para ir de A até B passando por C. 2 minutinhos, pensem aí e a gente resolve logo logo. Bacana, pessoal. E aí, quem pensou direitinho? Vamos lá, olha. Para resolver essa questão, a primeira coisa que nós vamos ter aí que pensar é que para ir de A até B, passando obrigatoriamente por C, então eu vou ter que pensar o seguinte. Como é obrigatório passar por C, então o trajeto será ir de A até C, então o caminho mais curto de A até C, I, ó o I, e depois de C até B. Então nós vamos contar a quantidade de passos de A até C e depois a quantidade de passos de C até B. De A até C, nós temos na horizontal 3 passos, na vertical 1, 2 passos. Portanto, pessoal, um total de 5 passos, que me dá quantos caminhos? Uma permutação de 5 com 3 e 2 repetidos. Dá um total de 10 formas para eu ir de A até C. Então, de A até C eu tenho 10 caminhos. Show, Abraão. E agora? Agora eu vou contar a quantidade de passos que nós temos de C até B. Do mesmo jeito, horizontal, 2 passos. Na vertical, pessoal, bem tranquilo. Na vertical, apenas 1 passo. Portanto, 3 passos para ir de C até B. Como eu posso executar esses 3 passos? Permutando-os entre si. Uma permutação de 3 com 2 repetidos. Dá um total de 3 caminhos. Então, eu tenho 3 caminhos para ir de C até B. Morreu a história. Como é I, o que é que eu faço com o resultado 10 e com 3? Multiplico. De A até C, I. Então, eu multiplico de C até B. Portanto, o x da questão é 10 vezes 3. Dá 30. 30 caminhos diferentes para ir de A até B, passando obrigatoriamente pelo ponto C. Viu como não é difícil? Foi muito bacana, foi muito bom, foi muito legal. Mudando um pouco de assunto, trocando um pouco aí a forma de enxergar as permutações, vamos na questão 19, que tem uma abordagem já um pouquinho diferente. Olha aí a 19. 10 vagas de um estacionamento serão ocupadas por 6 carros, sendo 3 pretos, 2 vermelhos e 1 branco. Considerando que uma maneira disso ocorrer se distingue da outra tão somente pela cor dos carros, o total de possibilidades dos 6 carros ocuparem as 10 vagas é igual a... Pessoal, existem vários caminhos para se resolver essa questão.
Hoje nós vamos resolver ela através da permutação, tá bom? Fica aí então 2 minutinhos tentando usar a permutação. Como você faria essa questão? Bacana, pessoal. E então, utilizando permutação, como que vocês resolveram aí esse problema? Vamos devagar? Solução, né? Primeiro, não vamos levar em conta o modelo do carro, mas apenas a cor. Isso foi dito no problema. Se eu só vou levar em consideração a cor, pessoal, então eu vou ficar ligado que eu tenho 10 vagas. E ao colocar os 6 veículos, como que vai ficar a distribuição dessas vagas com os veículos? Opa, pensando, as 6 vagas vão ficar ocupadas e 4 ficarão vazias. Então, uma possível distribuição seria eu colocar o carro preto na primeira vaga, o preto na segunda e outro preto na terceira. Um vermelho na quarta vaga e um vermelho na quinta vaga. Na sexta vaga, um branco. E as outras 4 vagas ficarão vazias. Então, isso aí é uma forma de eu arrumar o meu estacionamento. As 10 vagas, algumas ocupadas, outras vazias. Só que não é obrigado a ser nessa ordem. Essa é uma possível distribuição. O que é que eu posso fazer com essa distribuição? Permutar. Se eu levo em consideração que esse quadradinho representa uma vaga vazia, então eu tenho uma permutação de 10 elementos, dos quais 3 são de carros pretos, então eles se repetem, porque eu só estou levando em consideração a cor. 2 são vermelhos, então repetição de 2 carros da mesma cor vermelho. Se eu mudar entre eles não muda nada, é uma repetição. E 4 vagas vazias, que eu também posso permutar. Então, permutando os 10 objetos com 3, 2 e 4 repetidos, isso me dá uma quantidade de quantas maneiras? Me dá uma quantidade, pessoal, de 12.600 maneiras de organizar aí o estacionamento com todos esses veículos. Viu como foi tranquilo? Bacana, pessoal! Estamos chegando aí na última resolução da questão de hoje, das questões de hoje. Já está me dando aquele apertozinho no peito, porque sei que a gente vai ter que se despedir logo mais. E eu, particularmente, adoro esse momento aqui, pessoal, de estar junto com vocês, contribuindo, fazendo com que a mesmice do nosso dia a dia, por conta da pandemia, fique um pouquinho diferente, tá bom? Sempre trazendo vocês aqui dentro de casa, né? Eu vou até variar um pouco o cenário, da próxima vez eu vou levar vocês para a cozinha, sair um pouco do escritório, vamos um pouco para a cozinha, tá bom? Vamos então fazer a questão número 20 para a gente fechar com muita determinação, com muito estudo, aí a parte de permutação. Vamos lá então. Questão 20, pessoal. Diz o seguinte: uma criança ganhou 6 picolés de 3 sabores diferentes: baunilha, morango e chocolate, representados respectivamente pelas letras B, M e C.
De segunda a sábado, a criança consome um único picolé por dia, formando uma sequência de consumo dos sabores. Observe essas sequências que correspondem a diferentes modos de consumo. Aí ele colocou a distribuição, como ele faz, de tomar os 6 picolés no decorrer dos 6 dias. O número total de modos distintos de consumir os picolés equivale a, valendo 2 minutinhos. Vamos lá? Pronto, pessoal, bacana. E aí, resolveu? Ótimo. Quem pensou em resolver assim, ó? Ao final serão consumidos 2 picolés de cada sabor. A cada, pessoal? Cada dia um deles. Então, uma possível distribuição, já que serão 2 picolés de cada sabor, vai ser 2 de baunilha, 2 de morango e 2 de creme. Pronto. Pode ser nessa ordem ou eu posso fazer uma permutação dos 6 picolés. Então, nós temos aí uma permutação de 6 com 2, 2 e 2 repetidos. Fazendo as continhas, pessoal, a gente tem então 6 fatorial sobre 2 vezes 2 vezes 2 fatorial, que dá um total, sem sombras de dúvidas, de 720 dividido para 8. Portanto, pessoal, nós temos aí 90 maneiras, letra B de bola, de distribuirmos esses picolés. Tranquilo, pessoal? Essa então foi a nossa questão número 20. Show! Pessoal, estamos chegando então aí ao final das nossas aulas, tá bom? Da aula de hoje. Fica aí uma tarefinha do livro 1, páginas 176 a 180, questões de 1 a 30. Aí nos slides eu coloquei uma resolução ainda a mais, de algumas questões a mais, para que vocês possam se pautar nela para resolver outras. Não deixem de praticar. A prática, pessoal, é que faz com que a gente chegue à perfeição. Tem um mini simulado também aí, que vocês vão tentar fazer, e mais tarde a gente se encontra aí na monitoria, tá bom? Gostaria também que vocês soubessem que eu também tenho um Instagram, podem me seguir através das redes sociais, e as dúvidas de vocês sempre são motivação para o meu trabalho acontecer, tá bom? Muito obrigado aí pela participação de todos vocês, e até o nosso próximo encontro, tá bom? Fica a nossa frase aí para a semana. Hoje são dias de guerra, amanhã serão de glória. Isso, pessoal, só depende do que a gente constrói hoje. O nosso futuro é o reflexo do que nós construímos a partir desse momento. Portanto, não desistam, tá bom? Um grande abraço aí do Abraão. Até a próxima, galera. Show! Beijo para todos.